Olá, boa tarde. Veja os principais destaques desta segunda-feira. Cachoeira do Sul fecha postos de trabalho pelo 6º mês consecutivo e a previsão de contratações temporárias neste fim de ano não são animadoras. Nós recebemos um número de no mínimo 70 a 80 pessoas dia procurando uma recolocação, muito jovem também, como o pai, o tio, a mãe, como ela perdeu o emprego, então há uma necessidade do jovem também buscar um posto de trabalho. Zika vírus, autoridades de saúde alertam que Rio Grande do Sul pode registrar primeiros casos já neste verão. A febre do Zika vírus é suspeita de estar entre as causas dos 400 casos de microcefalia registrados no Nordeste brasileiro este ano. Vamos mostrar como prefeituras, estado e população podem se preparar para enfrentar este problema de saúde pública. Espaço Cultural Orelhinha e Estação Juventude, antigo Bar América. Afinal, o que acontece por lá? Nós temos aqui uma programação continuada, segunda, terça, quarta e quinta. Nós temos todos os dias atividades, todas elas gratuitas. Tem como público-alvo a juventude, mas não exclui ninguém. Você vai ver também os preparativos de uma escola da capital gaúcha para uma peça de teatro que vai contar com ao menos 250 atores. É o musical Conte Outra Vez, produzido por uma escola do bairro Navegantes. Secretário de Planejamento Cristiano Schumacher destaca as opções da Prefeitura de Cachoeira do Sul para regularização fundiária no município e também reassentamento de famílias que vivem em locais de risco. Aqueles que serão objetos dessa mudança de vida precisam ter pactuado isso com o poder público, pactuado com a sua família. Então, para isso está sendo elaborado um projeto urbanístico, apresentado para a Caixa Econômica Federal, apresentado para o Ministério das Cidades, para que a gente construa um formato de como será esse reassentamento. Esperamos que isso se resolva agora nos próximos meses, até o final do ano. Estas e outras informações a partir de agora no NT Sul. A Caixa Econômica Federal começa a liberar hoje os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para pessoas que tiveram perdas na enchente do rio Jacuí no mês passado. A prioridade inicialmente é auxiliar as 60 famílias de Cachoeira do Sul atingidas mais fortemente pela enchente. Ainda nesta segunda-feira deve sair o calendário para a liberação do FGTS de famílias atingidas também pelo granizo. O valor máximo que o beneficiário vai poder sacar é de R$ 6.220. Ao menos 700 pessoas estão cadastradas só em Cachoeira para usar o fundo. E, gente, nós vamos falar agora de um problema que aumenta no Rio Grande do Sul. É a judicialização dos conflitos. Parece que qualquer discussão vai parar na justiça. E há também casos de conflitos com empresas. Para amenizar estes casos, a Federação sediou semana passada, na capital Porto Alegre, um encontro pela solução pacífica de conflitos empresariais. Na oportunidade, foi lançada uma campanha pela adesão ao pacto pela não judicialização dos conflitos. O encontro pretende estimular as empresas a adotar práticas de resolução de conflitos por meio de negociação e mediação, evitando os prejuízos à imagem da marca junto ao mercado e os altos custos dos processos judiciais. Durante o evento, os empresários estão sendo convidados a aderir ao Pacto pela Não Judicialização dos Conflitos, que é um compromisso de adotar interna e externamente práticas firmadas com os métodos consensuais de solução de conflitos. A realização é da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, da Federasul e do Sebrae. Tudo é possível se resolver também na conversa, não é mesmo? A soja é o grão mais produzido no mundo e o Brasil é o segundo maior produtor. Os agricultores brasileiros ocupam mais de 31 milhões de hectares, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Os estados do Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul aparecem em destaque como produtores de soja. E aqui em Cachoeira do Sul, os produtores apostam no plantio do grão não só em coxilhas, como na várzea, a área que tradicionalmente era semeada com arroz. Há ainda a expectativa de que o município se torne o maior produtor do Rio Grande do Sul. Isso se o El Ninho permitir. O Brasil produziu cerca de 85 milhões de toneladas de soja na safra 2013-2014. A área plantada é de mais de 30 milhões de hectares, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Nesta safra, segundo a Emater,
A intenção de plantio da metade sul do país deve ficar em mais de 310 mil hectares. E quanto à produção, é calculado que os sojicultores tenham um resultado de cerca de 849 mil toneladas do grão. Em São Lourenço do Sul, no sul gaúcho, 16 mil hectares foram semeados na safra passada. Segundo o extensionista da Emater, este ano a estimativa é que o número ultrapasse 20 mil hectares. Podendo até aumentar, quem sabe, para 21 ou 22 mil hectares. Então é uma tendência na região sul de aumento de área de plantio. Por quê? Porque o produtor está muito entusiasmado pelo preço dos últimos anos, preço muito atrativo e favorável pelo mercado, que consegue exportar, consegue vender bem, e também nos últimos anos colheu muito bem soja nas áreas plantadas, colheram em 50 sacos por hectare, 55 sacos por hectare, um ótimo rendimento. Então, está aumentando a área de plantio e também está aumentando a área de plantio nas pequenas propriedades. Seu Bertoldo tem lavoura de soja há 3 anos. Antes, trabalhava apenas com milho e batata, mas por motivos econômicos começou a produzir o grão, um desafio para ele. E aí eu optei pela soja por causa da mão de obra, né? A mão de obra aqui na nossa região é difícil de conseguir e bastante elevado o valor, né? As diárias, né? Então eu, como tenho alguma ferramenta própria, né? A área própria, optei pela soja, né? Pelos valores de produzir e tudo, né? Mas é mais favorável para mim, né? Sobrar um pouquinho mais, né? Apesar de a última safra ter sido prejudicada pela seca na região, Bertoldo garante que fez uma excelente escolha. E aí trabalha menos, né? E sobra um pouquinho para ter um pequeno conforto, né? Ao menos no Rio Grande do Sul, os produtores podem ficar mais tranquilos com a seca. A situação por aqui é contrária. É a frequência de chuva que tem atrapalhado o serviço. Semear o grão está difícil, pois a umidade do solo está bem acima do ideal. Especialistas afirmam que o El Niño, fenômeno climático que aumenta a incidência de chuvas, é o responsável pelo agravante. A previsão é que nas terras mais altas a produtividade será elevada. As culturas de sequeiro, como não são irrigadas, especialmente a soja e o milho, nessa condição de El Niño, já existe assim, no consciente coletivo dos produtores que ano de El Niño é um ano de boa safra, seja de soja ou seja de milho. Em Cachoeira do Sul, região central do estado, a cultura cresceu tanto que terras mais baixas, as várzeas, estão sendo semeadas com a soja. Na safra passada, foram semeados 136 mil hectares. E a expectativa é que neste ano, a até então titulada Capital Nacional do Arroz, chegue a 150 mil hectares. Com este número, o município se torna o maior produtor de soja do estado e ultrapassa Tupanciretã, que ostenta o primeiro lugar. O agrônomo do IRGA alerta que na várzea o produtor precisa redobrar o cuidado. A soja ela não é uma planta para as áreas de várzea, então nós temos que fazer principalmente uma drenagem adequada, caprichar na adubação e uma série de quesitos. A plantabilidade mesmo, né? Nós temos muitos erros na hora do plantio, questão de profundidade da semente, distribuição adequada, questão da adubação que eu comentei, né? Então deixar uma formação adequada que supra as necessidades da planta. A questão do pH, nossas áreas de várzea são muito ácidas, então nós temos que elevar o pH dessas várzeas também. Nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, houve um avanço da cultura da soja nessa região de campanha e em rotação com áreas de arroz e as áreas de coxilha mais próximas dessa região arrozeira. Essa não era uma região tradicional produtora de grãos, então é onde os grãos estão se instalando. Quando eu falo grãos, é principalmente soja. Então, várias áreas que eram de pastagem estão sendo substituídas para a cultura da soja. Então, essa é uma condição, né, de ter chuva nesse período agora, que acaba beneficiando a cultura. O sucesso de Cachoeira do Sul em relação à soja depende quase que exclusivamente agora do clima. O deputado estadual Diógenes Basségio, do PDT, renunciou ao cargo na Assembleia Legislativa sexta-feira em entrevista ao vivo à Rádio Guaíba de Porto Alegre. Ele leu um documento intitulado Carta ao Povo Gaúcho, composto por 14 páginas, onde apresentou os motivos que o levaram a tomar a decisão de abandonar o Parlamento Gaúcho. Em vários momentos, durante a leitura, chegou a chorar
diz que sofreu um linchamento moral e que a renúncia serviu para dar sangue a quem queria ver sangue. O parlamentar se queixou de não ter tido espaço em outros veículos de comunicação para ser ouvido. Diz que sofreu ataques pessoais de forma injusta. Bacégio foi acusado pelo ex-chefe de gabinete, Neuromar Gatto, de recolher parte dos salários dos servidores do gabinete, de contratar uma funcionária fantasma que supostamente recebia sem trabalhar e de coordenar a alteração dos odômetros dos veículos do gabinete, fazendo o ressarcimento ser maior que o custo da gasolina realmente utilizada. O ato de renunciar ao mandato, entretanto, não vai livrar Bacégio de enfrentar o julgamento de cassação de mandato em plenário amanhã. Isso porque o regulamento interno da Assembleia prevê que o processo, inclusive com a penalização prevista de perda de mandato, não pode ser interrompido, mesmo diante de uma renúncia. No lugar de Bacégio, Juliana Brizola assume a cadeira na Assembleia Legislativa e Vinícius Ribeiro entra como suplente. A Secretaria Estadual da Saúde faz um alerta importante. É só uma questão de tempo para o Rio Grande do Sul registrar os primeiros casos da febre do Zika vírus, uma doença que é transmitida pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a dengue. E para a prevenção do problema, a Secretaria apresentou um plano de enfrentamento à doença. A febre do Zika vírus é suspeita de estar entre as causas dos 400 casos de microcefalia registrados no Brasil este ano, principalmente no Nordeste brasileiro. A microcefalia é uma doença em que a cabeça e o cérebro das crianças são menores que o normal para a idade. Viviane é da Bahia e acaba de ter o Igor Rafael. Depois de passar 3 anos tentando engravidar, ela descobriu durante a gestação a suspeita da microencefalia. Então a gente tem que aceitar, né? Se pegar com Deus é aceitar, mas não é fácil. E esse período para mim, porque minha primeira gestação foi, eu queria, meu esposo queria, então pegou a gente de surpresa e sem palavras. Essas crianças podem ter realmente retardo mental, podem ter dificuldade no aprendizado, podem ter atraso para a marcha, para vir andar e até mesmo ter essa dificuldade em alcançar esses marcos. O aumento da microencefalia no país neste ano supera em 160% a média histórica. E o Ministério da Saúde declarou estado de emergência. Os estudos ainda não são conclusivos, mas existem fortes indícios de que este aumento está relacionado com a circulação do Zika vírus, que passou a ser identificado no Nordeste brasileiro depois da Copa do Mundo. A questão da circulação naqueles estados do Zika vírus, a questão da também história de 70% a 80% dessas mães de bebês com microcefalia apresentaram alguma doença parecida com sintomas de Zika e também essa identificação no líquido amniótico de 2 bebês. Com a confirmação da infestação pelo mosquito da dengue, que também transmite o Zika vírus em 168 municípios gaúchos, a doença, que só tem registro em 11 estados do Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, deve chegar neste verão ao estado. Como nós já temos um mosquito que transmite a dengue, que é o mesmo mosquito que transmite o vírus Zika, nós temos todas as condições para que essa doença chegue ao estado do Rio Grande do Sul. Nos preocupa muito porque o vírus da Zika, os sintomas são leves, não são muito importantes. As medidas de prevenção que estavam em andamento contra a dengue agora têm mais um bom motivo para chamar a atenção da população. As equipes das secretarias municipais terão reforço na capacitação. Mais R$3,8 milhões serão repassados pelo Estado até o final do ano para o trabalho e a divulgação. Em casa, cada um deve combater a proliferação do mosquito, com a limpeza dos pátios e a eliminação de focos de água parada. E procurar o médico no caso de sintomas. E para as mamães grávidas, vale reforçar a prevenção. As gestantes têm que procurar evitar ir para aqueles locais. No final da tarde, ir para o gramado, onde tem árvore, tem possibilidade de mosquito, tem que ser evitado. Ela tem que procurar usar roupas, camisas de manga longa, ela tem que usar repelente, ela tem que, principalmente no primeiro trimestre, ela tem que tomar algumas medidas adicionais em relação às outras pessoas, pelo risco dela ser picada pelo mosquito e ter a contaminação pelo vírus da Zika. Tem que haver o esforço de todos para evitar que isso prolifere aqui no estado.
E depois do intervalo aqui no NT Sul, Cachoeira do Sul fecha postos de trabalho pelo 6º mês consecutivo. E a previsão de contratações temporárias neste fim de ano não são animadoras. Nós recebemos um número de no mínimo 70 a 80 pessoas dia procurando uma recolocação, muito jovem também, como o pai, o tio, a mãe, como ela perdeu o emprego, então há uma necessidade do jovem também buscar um posto de trabalho. Você vai ver os preparativos de uma escola da capital gaúcha para uma peça de teatro que vai contar com ao menos 250 atores. É o musical Conte Outra Vez, produzido por uma escola do bairro Navegantes. Espaço Cultural Orelhinha e Estação Juventude, antigo Bar América. Afinal, o que acontece por lá? Nós temos aqui uma programação continuada, segunda, terça, quarta e quinta. Nós temos todos os dias atividades, todas elas gratuitas. Tem como público-alvo a juventude, mas não exclui ninguém. Tem ainda as dicas de nutrição com Denise Caspani. O NT Sul volta já. O NT Sul já está de volta e é hora da nossa dica de nutrição com Denise Caspani. Já que está na hora do almoço, da sobremesa, o assunto é consumo de doces. Olá, tudo bem? Você gosta de doce? Quem não gosta? Doce é uma delícia mesmo, né? Todo mundo gosta, desde criança, e a gente aprende a gostar do doce desde que é pequeno, dos doces em geral, porque quando a gente se machuca, quando a gente faz uma vacina, geralmente alguém oferece uma bala, um pirulito, né? E a gente acaba se acostumando que o açúcar e as coisas que têm açúcar, como se fosse um consolo, né? Mas isso pode ser muito perigoso. E então estou aqui hoje para conversar com você como que a gente pode consumir o doce que é gostoso e a maioria das pessoas gosta, sem que isso represente um prejuízo para a nossa saúde. Na verdade, o açúcar ele é desnecessário. Se a gente for falar do aspecto nutricional, ele não faz falta nenhuma para o nosso organismo. Porque o que o açúcar nos oferece, que é energia, nós encontramos em todos os alimentos. A grande maioria dos alimentos que nós consumimos diariamente possui glicídio, que vai, após a digestão, se transformar em glicose ou o que é chamado popularmente de açúcar, certo? Então ele não faz falta nenhuma do ponto de vista nutricional. A falta mesmo é dessa convivência social, o doce faz parte principalmente das festas ou de sobremesa, algumas pessoas têm o hábito e sentem necessidade às vezes de consumir. Então o que eu tenho que dizer? Que até é possível sim consumir doce sem que isso represente grandes problemas para a saúde, desde que você não seja diabético ou que não tenha algum problema, por exemplo, triglicerídeos elevado, que é uma gordura que se acumula no sangue e até no fígado, quando nós consumimos açúcar em grande quantidade. Portanto, nessas condições a gente deve sim restringir ou até não consumir nada de açúcar. E quando eu falo açúcar, eu estou também incluindo os doces. Nas outras situações em que não há uma restrição por alguma doença ou algum exame comprometido, o que a gente deve fazer? A gente deve optar por consumir o doce após a refeição, porque aí é certo que a gente vai poder consumir uma quantidade pequena. Quando a gente usa o doce como um lanche, aí a gente tem fome, tá na hora de fazer uma refeição maior, uma pequena quantidade não vai ser suficiente, né? Então o ideal é que quando consuma em pequena quantidade após as refeições e faça opções por doces caseiros com a base de frutas ou um chocolate, o chocolate amargo e o chocolate meio amargo. Nós já falamos aqui outras vezes, o chocolate é um alimento muito saudável. É um alimento que traz vários benefícios para a saúde, desde que consumido com moderação. Então, a minha dica fica aqui. O doce, esporadicamente, não todos os dias, em pequena quantidade, para quem não tem nenhuma restrição a ele.
e uma boa tarde. Até a próxima semana. Muito obrigado, Denise. E acontece amanhã aqui em Cachoeira do Sul uma audiência coletiva para discutir a educação infantil no município. O evento vai ser realizado no Colégio Marista Roque às 2h30 da tarde e vai ter a participação da promotora de educação de Santa Maria, Rosângela Corrêa da Rosa. A partir do ano que vem, crianças de 4 e 5 anos precisam estar matriculadas na educação infantil. As inscrições em Cachoeira estão abertas até 30 de novembro na central de matrículas junto ao Cine, na rua 7 de setembro. E ainda sobre educação, alunos de uma escola pública de Porto Alegre se preparam para apresentar um espetáculo completo em 3 atos. É o musical Conte Outra Vez, uma montagem organizada durante as aulas de teatro na Escola Estadual 1º de Maio, no bairro Navegantes da capital gaúcha, que conta com 250 atores. Realizar uma peça de teatro com 250 atores, que também são dançarinos, cenógrafos, figurinistas, sonoplastas, iluminadores, roteiristas, produtores, enfim, gente que tem muitas funções, é o desafio da galera do ensino médio da escola. Uma montagem de estudantes com ares de superprodução, eles juntaram em um musical 3 contos de fadas. São 3 princesas, no caso a Alice, a Branca de Neve e a Cinderela perdidas. Elas se encontram num lugar não conhecendo. Então cada uma começa a contar a sua história. No momento que cada uma está contando a sua história, realmente começa a acontecer a história delas, né? E assim elas vão se encontrando no meio do teatro, elas vão dando todo o roteiro, no caso, para todas as cenas. Mas os contos de fadas têm algumas adaptações, como explica a Branca de Neve. A gente trouxe meio que a realidade de hoje em dia, até porque tem uma parte que o pai está assistindo TV, não tem isso na Branca de Neve, mas a gente quis botar isso para dar um pouco de humor. Para o texto e até nas danças, a realidade dos jovens está no espetáculo. Hoje foi o último ensaio do espetáculo Conte Outra Vez, que amanhã será apresentado a toda a comunidade escolar. Amanhã é o dia do figurino, do cenário e até da cortina do palco, que por enquanto, no melhor estilo do tema da peça, só tem as moças fazendo de conta que estão fechando. E tem muita gente nos bastidores. Tem o pessoal dos efeitos e a equipe do som. A gente põe a música da trilha sonora e também os microfones, porque quando eles trocam de microfone tem que aumentar e baixar, senão aparece sons, tipo a respiração deles. E nem tudo dá certo de primeira, tem que ter alguém controlando. Muitas vezes eles não sabem nem se é hora de entrar e tem que ficar, vai. Tem que ficar pressando, eles esquecem, ficam nervosos. E a expectativa para o espetáculo é grande. Nós estamos encantados, alunos nos cobrando que o ano que vem tem que continuar, então isso já está dando possibilidade de a gente ver novos horizontes e projetos até inclusive maiores. Ultrapassam nossos muros, sabe? E os nossos alunos, assim, a gente já cultivava, né, aquela vontade de ir ao teatro, né, mas nunca eles atuaram e dessa vez não, dessa vez nós colocamos o teatro no nosso currículo. Iniciativa realmente muito interessante, certamente um aprendizado que a criançada aí vai levar para a vida toda. O trabalho em equipe, que é algo que precisa vir já da escola. Realmente uma boa oportunidade, tomara que mais iniciativas nesse sentido aconteçam nas nossas escolas públicas do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. E foram divulgados sexta-feira os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, referente ao mês de outubro. Cachoeira do Sul fechou postos pelo 6º mês consecutivo. Em outubro, o município perdeu 101 empregos. O setor que mais perdeu foi o comércio, seguindo tendência estadual e nacional. No acumulado do ano, Cachoeira do Sul perdeu 512 vagas. Em todo o Brasil, o mês de outubro deixou cerca de 160 mil trabalhadores desempregados. E chegando o final do ano, a gente tem a ideia de que vagas temporárias possam abrir especialmente no comércio, não é mesmo? Isso varia de cidade para cidade. Mas, segundo a agência FGTA Cine, aqui de Cachoeira do Sul, o município vai ter 70% menos vagas que em 2014. A oferta de vagas de emprego nunca foi tão escassa no Brasil.
Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas para mapear a intenção de contratação de trabalhadores temporários, procurado pelo comércio varejista, diz que 88% dos empresários consultados não contrataram e não pretendem contratar funcionários neste final de ano. Não existe hoje um município, especialmente dentro do estado do Rio Grande do Sul, que esteja minimamente ofertando vagas para que as pessoas tenham o seu retorno ao trabalho. Não existe. Nós estamos com essa grande dificuldade. O lojista não abre um posto de trabalho porque não aumentam as suas vendas. Então, a possibilidade hoje é muito maior de desemprego do que emprego no comércio. Nós somos reflexos de um Brasil que realmente está num momento de defasagem de emprego terrível. Para os economistas do SPC Brasil, a baixa intenção de contratação está ligada ao pessimismo com as vendas. O coordenador confirma a mesma dificuldade no estado. A crise pegou, né, as vagas de trabalho, especialmente na área comercial em nossa cidade e no estado do Rio Grande do Sul, em cheio. Nós estamos com uma dificuldade muito grande, afinal de contas a gente faz um comparativo entre 2014, que é o mais próximo que nós temos, com 2015, e no período de 15 de outubro de 2014 a 15 de novembro de 2014, nós dispunhamos aqui de 11 vagas para o comércio em geral, todos os segmentos comerciais do município. E hoje eu disponho aqui apenas e tão somente 3 vagas. O gerente de loja de Cachoeira do Sul conta que fez 4 admissões para a temporada de vendas natalinas. Esse ano, pelo menos um a menos, a gente vai ter que suprimir uma vaga a menos aí. A esperança é que esse ano a gente tenha acertado bem nas escolhas dos novos temporários aí. E o que é acertar na escolha? O que é um bom funcionário, um bom trabalhador temporário? É aquele que realmente ele vai dar tudo em si, né? Ele tá comprometido com a empresa, ele vai vestir a camiseta, ele vai buscar suas metas, né? Se vai alcançar, a gente não sabe, mas pelo menos vai tentar, vai buscar. E isso a gente sente até na hora da contratação, já a gente nota esse empenho, esse entusiasmo dele, ele quer trabalhar, ele quer entrar no mercado de trabalho. Muitas vezes, na maioria são temporários, mas já acontece casos que ele vai, de repente, lá no final do contrato, até ser renovado o contrato dele, até mesmo efetivado, como já temos alguns exemplos na loja, né? A recém-empregada conta que é cada vez mais difícil manter assinada a carteira de trabalho. Crescer cada vez mais, adquirir as coisas. Nós recebemos um número de no mínimo 70 a 80 pessoas dia procurando uma recolocação, uma reindução, e muito jovem também, como o pai, o tio, a mãe, né? Como ela perdeu o emprego, então há uma necessidade do jovem também buscar um posto de trabalho. Como a loja reduziu o número de trabalhadores temporários, a administração apostou no atendimento direto. O cliente pode escolher a mercadoria na arara, onde o preço pode ser visto de longe. É uma disputa, né? Que não é só ele, tem mais uma turma que também está mordendo o mesmo bolo, como se diz, né? Então o pessoal tem que se virar, se mexer, ser dinâmico, né? E o diferencial, grande diferencial do comércio aqui para nós, da loja, que a gente trabalha muito, é o atendimento, né? Se der um atendimento, prestar um bom trabalho, um bom serviço para o cliente, com certeza esse temporário tem uma grande chance de continuar no mercado de trabalho. E na hora da venda, tem que ter paciência, calma, mostrar o produto. Precisar ir no estoque buscar, tu vai, tem que correr atrás do teu cliente. As contratações temporárias sempre foram uma boa oportunidade, principalmente para os jovens. O empresário ele procura um perfil, e ele não se desfaz daquele perfil, até porque ele tem uma oferta muito grande de mão de obra, uma vez que existe um grande número de desempregados. A realidade hoje, ela realmente é preocupante. E o antigo Bar América, no centro de Cachoeira do Sul, é um centro cultural e popular desconhecido de muita gente. Local que foi ponto de encontro para muitas pessoas, pertence à prefeitura da cidade. Lena Caetano foi até o local e conversou com a vice-prefeita Mariana Carlos sobre as atividades desse espaço. Pois é, e o antigo Bar América funciona atualmente no porão como gabinete da vice-prefeita Mariana Carlos,
o espaço Maria Maria e na parte superior abriga o espaço cultural Orelhinha, onde também funciona o projeto Estação Juventude. E sobre o que acontece por aqui durante a semana, sobre a vasta programação que muitas pessoas não têm conhecimento ou não participam justamente por causa disso, nós vamos conversar com a vice-prefeita Mariana Carlos, que coordena todas essas, ou supervisiona todas essas atividades. Boa tarde, vice-prefeita. Boa tarde. O objetivo principal desse espaço aqui é um projeto que existe já há algum tempo, né, que envolve principalmente jovens, mas que é aberto para toda a comunidade e muita gente não sabe disso, né? Qual é o perfil do Espaço Orelhinha, do Estação Juventude, que é esse projeto já em andamento? Nós inauguramos esse espaço aqui no primeiro semestre, né, e viemos aos poucos equipando com o recurso que veio do governo federal, especialmente para a Estação Juventude. Então, a gente tem aqui cadeiras, mobiliário, equipamentos eletrônicos, mais os recursos humanos que foram adquiridos para fazer essa programação continuada nesse espaço. E o Espaço Cultural Orelhinha, ele é uma política pública na área de cultura que visa garantir o acesso às pessoas a bens e serviços culturais. Então, ele está aberto para as pessoas, o que acontece aqui é absolutamente gratuito. A gente tem possibilidades, junto à Corsã, de alguns projetos já definidos já no começo do ano, né? Então, também tem essa programação mais fixa. Pois é, e nesta quarta-feira aconteceu uma dessas programações, que foi um sarau literário. O que tu poderia nos dizer um pouquinho sobre isso? O sarau literário, ele tem como base um projeto memória de uma ativista negra chamada Lélia Gonzalez. Foi uma brasileira muito importante que influenciou o movimento negro e o feminismo das mulheres negras no Brasil. E o sarau aconteceu nesse ritmo. Nós tivemos música, tivemos teatro, tivemos literatura, tivemos literalmente as mulheres negras de Cachoeira do Sul no palco da história. Isso foi muito bonito de ver essa arte, essa cultura, essa beleza e essa história das mulheres de Cachoeira do Sul no palco do Espaço Cultural Orelhinha. As pessoas que passam pela Rua 7 de Setembro durante a semana, ou até mesmo aos finais de semana, vem muita movimentação por aqui. E muitas não sabem que podem participar, né? Exatamente. Nós temos aqui uma programação continuada. Segunda, terça, quarta e quinta, nós temos todos os dias atividades, todas elas gratuitas. Tem como público-alvo a juventude, mas não exclui ninguém. O cinema, especialmente, que é nas quintas-feiras, a partir das 19 horas, ele é temático e depois do filme acontece um debate. Então, nesse mês de novembro, todos os filmes escolhidos, eles têm como temática a consciência negra. Essa programação da semana, ela é uma programação elaborada em conjunto com os frequentadores do espaço? Certamente. Na segunda-feira e na quarta nós temos capoeira, né, que é com um dos frequentadores do espaço. Então, ele gratuitamente vem aqui, utiliza o espaço, mobiliza as pessoas para conhecerem esse espaço. Nós temos teatro na quarta-feira e fotografia na terça. Oficinas? Oficinas e cursos de... Alguns são oficinas, outros são cursos, mas todos são gratuitamente. As pessoas vêm aqui e qualificam o espaço e estão também colaborando para a formação dessa juventude aí de Cachoeira. Pessoas que tenham ideias, que tenham iniciativas ou propósitos culturais terão acesso ao espaço, podem utilizar desse espaço? Certamente. Nós fizemos em agosto um seminário sobre gestão social da cultura. Nesse seminário, nós trouxemos dois dos principais produtores culturais do estado. Um é o Santiago Neto e outro é o Atílio Alencar, que é do Grupo Fora do Eixo. Era ex-integrante do Grupo Fora do Eixo. Então, naquela oportunidade, nós conversamos com inúmeros artistas, produtores, trabalhadores da área da cultura de Cachoeira, para qualificar esse pessoal para fazer projeto e apresentar para a gente. Então, esse é um espaço que ele é feito pelas pessoas e para as pessoas. Então, nós estamos abertos a receber projetos, iniciativas, oficinas, para movimentar o espaço. Mariana, além de tudo isso, o que tu destacaria para a próxima semana, para os próximos dias, até o final do mês de novembro? E também temos dezembro, que já tem programação elaborada, né? Exatamente. Nós, desde o dia 5 de novembro, que é quando foi inaugurada a estação, nós temos atividades até o dia 18 de dezembro. Então, no dia 25 de novembro, nós temos o seminário que vai discutir o tema da redação do Enem, a violência contra a mulher, como que está sendo discutido na escola. Então, nessa oportunidade, exatamente no dia 25, que é o Dia Mundial da Não Violência, nós estaremos abrindo uma programação que vai debater a violência contra a mulher. Então, até o dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos, nós teremos essas atividades relativas à violência contra a mulher aqui nesse espaço. E há necessidade de inscrição prévia? O seminário ainda tem inscrições abertas para apresentações de trabalhos. Então, quem quiser apresentar trabalho em forma de pôster, procure informações no site da Prefeitura e no Facebook do Porão Maria Maria, que ali tem informações para quem quiser apresentar trabalho.
Mas, em geral, a programação ela não precisa de inscrições, é só chegar e participar. No mês de novembro, Consciência Negra. E para o mês de dezembro, qual o tema? No mês de dezembro, nós temos uma edição, já estamos na 3ª edição, de um evento chamado Praça Radical, que ele tem como objetivo chamar atenção para o esporte e para a prática qualificada, para a prática segura desses esportes radicais, no caso como o skate. Então a gente tem atividades na pista de skate, tem música, tem campeonato de skate, tem oficina de grafite e muita atividade de conscientização aí para a galera também que usa a pista, saber usar esse espaço aqui de forma consciente, porque afinal esse é um espaço da cidadania, da política pública e da inclusão da juventude. Uma coisa que eu noto, Mariana, agora conhecendo um pouco mais desse espaço, da programação, das atividades que acontecem aqui, eu tenho certeza, muito telespectador, é que muitas pessoas, por exemplo, que passam na rua e ouvem o hip hop aqui, torcem o nariz pro hip hop e dizem, tá. Outras pessoas que veem a capoeira, torcem o nariz para a capoeira. Mas eu acho que a essência desse espaço é justamente isso, é a diversidade de atividades e tem para todos os públicos, né? Exatamente, eu fico muito feliz porque nós não torcemos o nariz para a capoeira. Nós, enquanto poder público, não estamos torcendo o nariz para o hip hop. Nós não estamos torcendo o nariz para várias manifestações culturais da população brasileira que até então estavam excluídas desse palco aqui e de estar na 7 de setembro. Então, pode ter certeza que todas as pessoas que já tiveram o nariz torcido, alguma vez na vida, podem chegar aqui que nós não vamos torcer o nariz, nós vamos incluir todo mundo. Para encerrarmos, Mariana, mais algum detalhe, alguma coisa que tu gostaria de destacar? Dizer que o Espaço Cultural Orelhinho, Estação Juventude, ele é uma política pública de inclusão, de promoção de acesso à consciência, de formação de sujeitos e de protagonismo de pessoas que estavam à margem, que recebiam muitos narizes torcidos na vida, para que essas pessoas possam estar no centro da cidade, possam também usufruir dos espaços públicos de forma qualificada e de forma consciente. Então sejam bem-vindos a este espaço que é o Espaço da Cidadania. Palavras aí da vice-prefeita Mariana Carlos, então, falando sobre o Espaço Orelhinha, sobre o projeto Estação Juventude, tudo que acontece por aqui, espaço e atividades abertas para toda a população, para você, telespectador do NT Sul. Cachoeira do Sul com tempo estável. O sol aparece entre nuvens. As temperaturas variam entre 17 e 24 graus. A terça-feira também será de tempo bom e de temperaturas agradáveis, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Na quarta-feira, a temperatura aumenta e há previsão para pancadas de chuva, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta segunda-feira. O tempo seco predomina na maioria das regiões gaúchas. Áreas de instabilidade podem provocar pancadas de chuva em pontos do norte e do noroeste do estado. A presença do sol eleva as temperaturas agora à tarde. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 30. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. E em Santa Maria, na região central, 28. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 25 graus. E em Rio Grande e Pelotas, sul do estado, 23 graus. E a gente faz uma pausa rápida. Na volta, você vai ver entrevista com o secretário de Planejamento, Cristiano Schumacher. Dentre outros assuntos, ele destaca as opções da Prefeitura de Cachoeira do Sul para a regularização fundiária no município e também reassentamento de famílias que vivem em locais de risco. Aqueles que serão objetos dessa mudança de vida precisam ter pactuado isso com o poder público, pactuado com a sua família. Então, para isso, está sendo elaborado um projeto urbanístico, apresentado para a Caixa Econômica Federal, apresentado para o Ministério das Cidades, para que a gente construa um formato de como será esse reassentamento. Esperamos que isso se resolva agora nos próximos meses, até o final do ano. O NT Sul volta já. A Brigada Militar prendeu mais uma pessoa por tráfico de drogas ontem na zona norte de Cachoeira do Sul. O homem, que não teve o nome divulgado, foi abordado no Beco dos Trilhos, mas fugiu em um Renault Sandero. A perseguição terminou na rua Larico Ribeiro, próximo da delegacia de polícia. O condutor apresentava ainda sinais de embriaguez.
E um crime chocou o Rio Grande do Sul neste fim de semana. 4 pessoas foram encontradas mortas em uma casa na cidade de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, isso na manhã de ontem. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é que Luciano Assunção da Silva, de 34 anos, tenha matado o pai, o irmão e a cunhada, a cachoeirense Apoena Machado Leitão, e depois tenha se matado. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem teria feito uso de álcool e drogas antes de cometer os assassinatos. Além dele, também foram encontrados mortos o pai e um casal, o irmão e a namorada, como citamos. Todos foram mortos com tiros na cabeça. Ao lado do corpo do atirador foi encontrado um revólver calibre 38 e uma espingarda. Ambas teriam sido utilizadas nesse crime. E depois dessas notícias trágicas, nós vamos falar sobre planejamento urbano aqui em Cachoeira do Sul. O secretário Cristiano Schumacher diz que a cidade virou um canteiro de obras. Eu conversei com ele semana passada aqui no estúdio do NT Sul. E nós vamos conversar agora aqui no NT Sul com o secretário de Planejamento de Cachoeira, Cristiano Schumacher, ele que vem trabalhando bastante na questão tanto do planejamento urbano, na questão dos ônibus, obras, N assuntos, né? A pauta é vasta. Secretário Cristiano, boa tarde, obrigado pela presença com a gente aqui no estúdio. Boa tarde para vocês, boa tarde para todos os telespectadores que acompanham o NT Sul. A nossa secretaria, a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, vem se transformando ao longo do governo Leroy Mariana. Quando eu assumo a Secretaria de Planejamento, ela era um órgão de assessoria ao prefeito nos temas relativos ao orçamento municipal e à execução dos programas. E hoje a Secretaria tem uma característica bem mais abrangente, uma Secretaria que trata dos temas da captação de recurso, do desenvolvimento urbano, da fiscalização de obras e posturas, então do desenvolvimento urbano territorial quanto um todo. Desse aspecto de calçamento, né? A gente ainda tem muitas ruas aqui em Cachoeira do Sul que não tem calçamento, pavimentação. O senhor também vem trabalhando bastante nesse sentido. Quais são os dados nesse momento? O município de Cachoeira do Sul, ao longo dos anos, ele evoluiu pouco nesse tema. Nós temos uma cidade que chega no século XXI com praticamente a metade das suas ruas sem pavimentação. Isso nos gera hoje um conjunto de problemas. Desde uma sobrecarga nas vias que são pavimentadas, porque as pessoas não escolhem outros caminhos. Claro. Uma grande precariedade no cotidiano do cidadão, que enfrenta barro, esgoto a céu aberto, problema de drenagem a cada vez que chove. Você arruma um buraco hoje, na próxima chuva ele de novo está esburacado. Então, na verdade, a prefeitura tem quase que a obrigação de permanentemente estar dando manutenção em ruas de terra, que compreende a metade das vias da cidade. Porque é importante que as pessoas percebam isso. Existem 3 formas, a grosso modo, de garantir a pavimentação de sua rua. Ou ela é incluída num programa de longo prazo, um programa mais abrangente, como é o caso do PAC, que tem por objetivo pavimentar todos os acessos que ligam, né, o bairro Noêmia Santa Helena, Medianeira, Tibiriçá a Marcelo Gama, e também a ligação do bairro Habitat Brasil com a Avenida dos Imigrantes, que são acessos importantes da cidade. Então, todas aquelas ruas ali serão pavimentadas, totaliza em torno de 11 milhões de reais. Já foram deste programa realizados 4 obras de pavimentação asfáltica, que nesse momento está em licitação todas as outras obras. A gente elabora o projeto, manda para a Caixa Econômica Federal, seus técnicos revisam o projeto e nos devolvem. Nos devolvendo, a gente prepara o processo licitatório e encaminha para o setor de licitação. Então, esse é um investimento muito importante. Há de se destacar o esforço do governo em regularizar a situação previdenciária do município, porque este é um recurso do Fundo de Garantia e, portanto, o Ministério das Cidades, junto com o Ministério da Previdência, faz um monitoramento sobre as questões previdenciárias do município. Então, a cada vez que eu preciso executar o PAC, eu preciso ter a minha CRP, que é a minha certidão de regularidade previdenciária, em dia. No momento da contratação e da primeira execução, nós tínhamos conseguido colocar em dia o FAPS. Ocorre que no Fundo de Previdência do município, a cada ano é necessário fazer um cálculo atuarial, que vai estimando a necessidade de despesa ao longo dos anos, né, em que tempo vai aposentar os funcionários, qual é o crescimento vegetativo dessa folha de pagamento, qual é a quantidade de funcionários que ingressaram, que contribuem para esse fundo, e estima uma alíquota que tanto a parte patronal como a parte dos funcionários deve pagar. Como é que está essa negociação com a Câmara de Vereadores? Os vereadores de Cachoeira do Sul sabem do tamanho do problema do FAPS. Os servidores da Câmara também se aposentam por esse fundo de previdência. Esse problema não começou na gestão Leroy Mariana, é um problema que se arrasta ao longo do tempo, acumulando
durante alguns períodos, dívidas por conta de diferenças de alíquota, né, daquilo que o Ministério da Previdência entende como alíquota normal e aquilo que o município vinha pagando ao longo do tempo em cada um dos períodos. Dessa divergência de alíquotas que a cada período gera uma dívida e que o município se vê obrigado a parcelar. Esperamos que a partir de agora, né, já foi analisado o recurso do município junto ao Ministério da Previdência, esse recurso não foi acatado e a gente espera que a partir do ano que vem, já com a contribuição regular, com a alíquota, né, acertada junto ao Ministério da Previdência, não gere mais esse empecilho a cada período que tem que revalidar a certidão de regularidade previdenciária. Tivemos problemas com enchentes, muitas pessoas perderam casas, então talvez intensificou esse assunto. O que o senhor nos traz nesse sentido? Os territórios ocupados, onde a situação de pobreza era mais extrema, historicamente foram marcados por duas situações, certo? A situação da exclusão territorial. Então a gente convive, por exemplo, com o bairro Soares, bairro Rio Branco e o beco da Cristo Rei, aqui, né, no bairro Soares. A gente convive, e são bairros nobres em torno de um bairro de trabalhadores, de uma área ocupada e que as pessoas lutam muito para melhorar de vida. Hoje a gente trabalha com a urbanização e a regularização fundiária da Travessa Fontoura Xavier, conhecida por todos como Beco do Bonel, certo? Lá na Vila Santa Helena. Estamos trabalhando nas áreas dos becos dos trilhos, que a gente chama das antigas áreas da rede ferroviária, que começa aqui no bairro Santo Antônio, mas segue cortando toda a cidade, né, até a outra ponta, até a porção leste da cidade, lá na rodovia dos imigrantes. Lá nós temos ainda áreas da rede ferroviária, Vila Maria e companhia, que são áreas ocupadas. Nós estamos trabalhando no bairro Otaviano e trabalhando muito fortemente no bairro Cristo Rei. Esta é a área que está mais avançada. Claro. Essa área já houve um investimento de R$250 mil que fez a drenagem e a pavimentação de 3 ruas importantes, porque você precisa pensar a urbanização daquele bairro, a organização das ruas e dos acessos, evitando formação de viela, beco, locais sem acesso. Para resolver uma situação de mais de 50 anos. As pessoas moram ali há 50 anos e não têm documento da terra onde moram. Isso para nós, para o prefeito Neron, para a Mariana, é muito caro. É muito caro porque isso garante dignidade para as pessoas. As pessoas jogaram todas as suas economias naquele terreno, naquele local, depositaram sua esperança, criaram seus filhos ao longo de 50 anos e ainda não têm a dignidade de ter um documento. Então esse é o mínimo que nós do Poder Público podemos fazer, reconhecer esse direito, o direito à moradia e à regularização fundiária. Nós estamos trabalhando fortemente no mapeamento, na tentativa de redução do risco e com propostas de reassentamentos. Mas para que dê certo, essa proposta de reassentamento ela precisa ser construída com a sociedade. Aqueles que serão objetos dessa mudança de vida precisam ter pactuado isso com o poder público, pactuado com a sua família. Então, para isso está sendo elaborado um projeto urbanístico, apresentado para a Caixa Econômica Federal, apresentado para o Ministério das Cidades, para que a gente construa um formato de como será esse reassentamento. Esperamos que isso se resolva agora nos próximos meses, até o final do ano. A outra iniciativa em relação ao reassentamento de famílias em área de risco diz respeito às famílias que moram no lado de lá da cidade após a Marcelo Gama. Haverá 40 lotes para famílias de área de risco indicadas pela Defesa Civil e pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Então hoje, se tu me perguntasse quais são as alternativas para a família em área de risco, a Prefeitura vem construindo essas 2 saídas. Não é o suficiente, mas já é um caminho. Quem quiser ter acesso a todas as obras públicas da Prefeitura, basta procurar no site do município. É possível fazer a consulta? Sim. Do lado direito ali tem um menu que diz ali obras públicas concluídas e obras públicas em andamento. Clica ali, vai ter um arquivo, um PDF, pode imprimir ali, as pessoas têm acesso aos valores, a situação que está a prestação de conta, quanto foi investido do governo federal ou estadual, quanto foi investido do governo dos cofres municipais, para as pessoas acompanharem. A questão dos ônibus. Passado agora esse período das audiências públicas, secretário, qual que é a sua expectativa? É muito importante falar que ele é um serviço público, porque como se constituiu o transporte coletivo em Cachoeira, ele é muito antigo. Nós estamos falando de um processo de mais de 60 anos. O serviço de transporte ele é um serviço público ou privado? A empresa presta o serviço explorando o mercado ou ela presta um serviço público regulado pela Prefeitura? A quem reclamar? Para a empresa ou a Prefeitura? E as pessoas ao longo dos anos se habituaram, certo? E aí se habituaram, eu não quero jogar a crítica para a empresa, a crítica cabe aos políticos, ao poder público, que historicamente nunca assumiu esse assunto como uma responsabilidade sua. O transporte coletivo é um serviço municipal, de responsabilidade do Executivo Municipal, podendo, inclusive, ser prestado pelo próprio município como uma empresa pública. Recentemente, por decisão do governo e também por uma decisão do Poder Judiciário, houve uma determinação da realização da licitação do transporte coletivo. Agora, de 2013 para cá, com a criação do Conselho Municipal de Transporte, passou-se a discutir o transporte público de maneira democrática,
e pública. O serviço público precisa ser para sustentar o sistema, os investimentos necessários no sistema e remunerar a diretoria. Remunerar a diretoria, remunerar pela prestação de serviço é diferente de obter lucro no processo. Todo o resultado extra do processo de transporte público, vamos dizer aquilo que seria sobra, seria lucro, obrigatoriamente precisa ser investido no transporte público. E em Cachoeira do Sul isso ainda não é realidade. Então a gente queria provocar as pessoas a discutirem isso. A gente realizou já 6 audiências públicas, a 7ª na Câmara de Vereadores, construímos um comitê que vai estar discutindo até o final da elaboração do projeto básico que tipo de sistema de transporte coletivo Cachoeira do Sul quer. A Prefeitura está apresentando um novo sistema de transporte que prevê integração total, que as pessoas possam sair de suas casas, ir até o terminal central e desse terminal central ir para qualquer local da cidade, com ônibus direto, centro até aquele bairro, pagando apenas uma passagem. No sistema que nós estamos apresentando, ele reduz o tempo dentro do ônibus. Então a ideia é que exista mais oferta nos bairros, com um intervalo menor entre um ônibus e outro, que vai fazer com que tenha menor espera na parada, um deslocamento direto ao terminal, e se até o terminal não for o suficiente para a pessoa, do terminal ela pode pegar ônibus para qualquer lugar da cidade que estará passando pelo terminal com a mesma passagem. Isso possibilitará um melhor aproveitamento da quilometragem rodada. Com isso, a redução do custo do transporte. Ele tem que ser eficiente ao ponto que você possa escolher: vou deixar meu carro em casa, vou deixar minha moto em casa e vou ajudar a dividir a despesa do transporte coletivo usando o ônibus. Mas ele tem que me atender no tempo que eu preciso. Com terminais de integração bancados pela empresa que vença a licitação. Então nós vamos criar, instituir nessa licitação o instrumento da outorga. Então a empresa vai explorar um serviço público, mas ela faz um investimento nesse serviço público. Ok, conversamos aqui no NT Sul com o secretário de Planejamento, Cristiano Schumacher, tratando de assuntos diversos sobre o planejamento urbanístico de Cachoeira do Sul. Secretário, obrigado pela presença com a gente, pelo tempo que nos cedeu e sucesso nas atividades nesse restinho de ano. Ok, a gente agradece o importante papel que vocês têm desempenhado na cidade, trazer o debate político com atenção, com tempo, para que as pessoas possam também aprofundar a sua compreensão da cidade. Então eu aproveito o fechamento aqui do nosso debate para convidar a sociedade para participar dos processos públicos, para irem nas audiências públicas, para completar essa cidadania. Porque só há político desonesto porque a sociedade não está em cima deles, cobrando no dia a dia o seu trabalho efetivo, a sua correção, a realização daquilo que são os desejos da sociedade. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, secretário. Seguimos acompanhando todas as questões relacionadas ao planejamento de Cachoeira do Sul. O NT Sul desta segunda-feira fica por aqui. Outras informações você confere na nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, facebook.com/TV Cachoeira. Logo mais às 7 horas da noite tem o Jornal da Novo Tempo com Hélio Moura. Ótima tarde para você, até amanhã. Tchau!